a gente está nessa tarde aqui com a presença de duas pessoas muito bacanas que a gente pôde encontrar e a gente veio falar sobre um projeto cultural que acontece aqui na cidade de Caratinga, que é o Grupo Viva. E esse trabalho a gente está realizando para complemento da nossa matéria de psicologia comunitária. Nós somos estudantes do curso de psicologia, eu, Marcela. Eu sou Natália. E aí a gente veio aqui para ter uma conversa com o Fábio, com a Annelise, e a gente vai deixar eles se apresentarem agora. Eu sou o mestre Fábio, né? Sou formado em Educação Física e sou mestre de capoeira e sou fundador do Grupo Viva Capoeira. Bom, eu sou Annelise, minha formação é em Serviço Social e sou aluna de capoeira, já estou na minha 4ª graduação. Bacana. E aí, assim, pra gente iniciar essa conversa, a gente queria saber de vocês, como que surgiu esse projeto? Então, eu dou aula de capoeira aqui em Caratinga desde 2008. Então, assim, eu já dei aula, por exemplo, na AMAC, no Lar das Meninas, na Cantina Rainha da Paz, na época que eu era estagiário de Educação Física ainda. E a capoeira sempre, né, tem esse viés social, né? Por mais que a gente vise em algum momento o lucro, né, os nossos ganhos, mas todo capoeirista traz consigo mesmo a questão social que faz parte da história da capoeira, né? A capoeira vem como um grito de libertação, Uma expressão, exato, né? para os povos que foram escravizados. Então, a partir dessa necessidade de poder contribuir com a sociedade mesmo, sabe? Entendi. E Fábio, assim, você falou que iniciou, né, o projeto porque você já trabalhava com a capoeira em outras associações. Como que a capoeira entrou na sua vida? Como que foi seu primeiro contato? Então, assim? eu comecei a capoeira com 10 para 11 anos de idade. Eu sou de Santa Rita, né? Nasci em Santa Rita. E numa tarde de domingo estava tendo uma roda de capoeira. Aí, brincando na praça, ouvi o som, cheguei perto para ver lá e estava tendo uma roda. E essa roda era um início de um projeto também social lá em Santa Rita, aí no qual estavam fazendo divulgação. E na segunda-feira, cedinho, eu fui um dos primeiros a fazer inscrição lá. Então, de um projeto, assim, social da Sim. cidade, se iniciou o seu interesse, aí desde aí nunca mais tem Fábio sem capoeira. Exatamente. Entendi, bacana. Então, assim, quais que foram as motivações e as suas inspirações para criar esse grupo? Sim, então, eu criei o Grupo Viva em 2017. Anteriormente, eu dava aulas, mas com outras denominações, né? Que eu fazia parte de outro grupo de capoeira. Aí, em 2017, eu senti a necessidade de colocar os meus ideais e princípios dentro de um grupo que fosse meu e que eu tivesse a liberdade de poder trabalhar com a filosofia que eu acreditava ser o correto e o ideal para dentro daquilo que eu acredito. E, então, agosto de 2017, eu dei o pontapé inicial com o Grupo Viva Capoeira. Aí, a partir disso que você falou que você quis criar um grupo a partir dos seus princípios, valores, né, os seus ideais. Quais que são esses princípios? E, assim, de acordo com isso, como que é hoje o funcionamento do Grupo Viva? Então, a Viva é uma sigla, né? Sim. Quer dizer vivência integrada e valorização da arte capoeira. Então, um dos nossos princípios é preservar as tradições afro-brasileiras, né? Que o carro-chefe é a capoeira, mas a gente trabalha maculelê, samba de roda, puxada de rede, dentre outras manifestações de origens afro-brasileiras. Bacana. E assim, qual que é o seu principal objetivo quando você iniciou esse projeto de alcançar? De poder desenvolver a capoeira de uma forma mais didática, de uma forma mais profissional, né? Poder fazer diferença na vida dos nossos praticantes, dos nossos alunos. Eu acho também assim interessante que a capoeira, às vezes, muita gente vê só com um olhar de que é uma luta apenas, né? Mas pelo que você falou, tem todo esse envolvimento social. Eu acho bacana essa questão que você quer mostrar, né? E tem conseguido mostrar esse outro lado da capoeira, né? Que é também uma expressão, né? Tanto da música, da dança também. Muito bacana. E aí, mediante a isso, você criou o projeto. Qual que é o público-alvo? Então, nosso público-alvo são crianças a partir de 4 anos até pessoas da terceira idade. A gente não tem nenhuma restrição em relação à idade, orientação sexual ou algo do tipo, não. E como que a pessoa faz para entrar no grupo? Só tá procurando diretamente aqui em Caratinga, no caso, né? Procurar
está me procurando, ou procurando a sereia, né, que é a Enelise, que aí a gente já faz, né, o processo de inscrição e orientação de como participar do projeto. Entendi. Né, os dias, locais, horários. Ah, bacana. Pode continuar. E conforme depois foi acontecendo no grupo, como ele evoluiu? Igual, começou com a quantidade de alunos, vamos dizer assim, como ele foi evoluindo desde 2017 para cá? É interessante. Então, quando eu fundei ele na época, era eu mais uns 2 ou 3 meninos só. Eu tenho fotos até hoje, assim, da primeira turma. Então, todo mundo sem uniforme, aí, sem nenhum tipo de estrutura, ou seja, de instrumentos ou estrutura física, nada. Aí a gente veio trabalhando e desenvolvendo a capoeira e aí a gente veio nem colhendo os frutos. Mas sim, começamos assim... Com poucas pessoas. Do zero, velho. Só eu mesmo. O sonho é capoeira. Exatamente. Inclusive eu ouvi de pessoas, você é doido, não vai dar certo e tal. E como que foi isso, ouvir isso das pessoas, assim? Eu desligava, né? Fingi que não tava escutando, né? Mas é... E assim, é muito chato. dos seus pais, teve alguma resistência, talvez da família? Eu falo Não, assim, não. Nunca tive, não. Também. Desde de criança, minha mãe, então, sempre foi muito fã de ir, fotografar. Bacana. Enfim, eu tenho vários registros de quando eu era criança, né? Que ela acompanhando e fazendo esses registros. E vocês estão juntos desde o início da fundação do grupo ou não? Não. Como foi? Eu também sempre estive ligada a atividades voltadas para o combate ao racismo, né? Voltadas para a questão de cultura afro. Mas eu sempre via capoeira, achava bonito, bacana, tinha interesse em fazer, mas eu não morava aqui em Caratinga. Então, o primeiro contato que eu tive com ele foi num seminário chamado Preto Brás, que era desenvolvido na Docto. E ele era um dos convidados que estava para contribuir com a musicalidade. Nem teve a capoeira em si, não. E foi nesse encontro que eu conheci. Passado umas 2 semanas, eu tive contato com ele novamente em um outro evento no mesmo viés. E aí, realmente, ele já estava com o grupo de capoeira e teve a capoeira em si. E foi a partir daí que eu conheci. O que foi? Nada. Mas você conheceu, nunca mais separou. Entendi. Mais ou menos. Desse desenvolver lá, depois que vocês formaram, qual foi as principais influências que moldaram a identidade do grupo? Que vocês caracterizou, assim, ou até o nome dele surgiu, assim... Qual foram essas influências? Então, na minha formação enquanto capoeirista, eu tive contribuição de outros mestres, né? Que me ajudaram na formação. Por exemplo, a gente tem o mestre Merrinho, lá de Patinga, de um grupo chamado Clã do Queimado, uma pessoa que diretamente contribuiu muito, né, na minha formação, desde criança, quando a gente fez parte do grupo dele, né? As viagens que eu já fiz, né? A gente sempre é convidado a estar participando de eventos, às vezes só como participante mesmo, às vezes para poder deixar alguma contribuição, dar uma aula, a gente fala vivência na capoeira, exato. Passar, né, um pouco da nossa experiência para outras pessoas. É isso. É interessante, né? Porque a construção não é só de si. Por mais que você falou que quis montar o grupo com a sua filosofia e tudo mais, mas a gente sempre tem influência ali do meio para ajudar no desenvolver, né? Aproveitando isso, é uma curiosidade. Você falou das suas filosofias. Quais seriam elas, assim? O que talvez você viu que em outro grupo já não estava, assim, sendo fiel mais ao que você queria, né? Ao que você acreditava. Aí hoje, qual que são as filosofias, os princípios do Grupo Viva? Então, uma das coisas que eu nunca concordei foi com a exploração financeira. Né? Então, assim, quando a gente vem aqui no Viva, nossos alunos não pagam mensalidade. Dos menores até os que são de maior que trabalham, a gente não cobra mensalidade. Eles têm um custo que é o uniforme deles, né? Que eles precisam estar adquirindo para poder participar, mas não é nenhum valor assim, né, exorbitante que a pessoa não consiga comprar, sabe? A violência também, algo que eu nunca concordei. A capoeira é luta, mas não quer dizer que você é lutador, você tem que ser violento. Então a gente ficou até nessa ali fora entre a gente, porque tem a visão que a capoeira é uma luta mesmo, assim, de ser violência. E aí eu e a Marcela falou, é uma dança? É o que nisso daí? São os dois, né? É dança e é luta.
Mas é só te cortar, por Sim. exemplo, porque ela até falou que a mãe dela, por exemplo, acho que Isso. bem mais antigamente, tinha esse receio via a capoeira como algo assim, violento. Então ela ficava com medo quando se falava em capoeira. Mas existem grupos de capoeira que são violentos, mas eu não quero, ou pessoas, ou praticantes de capoeira que são violentos, mas não quer dizer que a capoeira seja violenta. Entendi. Igual que a gente tem como filosofia do mais avançado protege o mais novo. Porque eu não vejo honra Maior nenhuma, cuida do exato. outro. Eu não vejo honra nenhuma. É um corda azul, vamos dizer assim, que é graduado, chegar e pegar um corda amarela, que é um aluno Básico. um aluno básico, e chegar e dar uma rasteira ou agredir ele de alguma forma. Eu não vejo honra. Agora, se um corda azul joga também, e a gente fala na capoeira, trocar porrada, e troca os golpes, né, e acerta e tudo mais, com um corda azul que tem o mesmo tempo de treinamento, que está no mesmo nível técnico, aí sim, ok. É justo. Né? É justo. Então, assim, eu sempre vi muito isso acontecer. Às vezes a pessoa que tem muita experiência chega e agride um que tem menos experiência. Na minha cabeça isso nunca fez sentido e não vejo honra nenhuma nisso. Bem correto. Então seria basicamente assim, a questão da violência, que você Uhum. não queria que fosse praticado isso. A questão também do outro ponto que você fala primeiro é a violência. A mensalidade A mensalidade, né? O financeiro teria mais alguma coisa ou não? Você vê que é um ponto forte também no grupo. Sim, você vê que o nome do grupo é Vivência Integrada e Valorização. Quando a gente fala vivência integrada, são um grupo de pessoas vivenciando com o mesmo objetivo algo, que no nosso caso é a arte capoeira. Capoeira, bacana. Eu acho que eu poderia acrescentar, que a gente sempre fala, mas quando vai fazer um momento assim a gente acaba falando, né? Sobre como a gente prioriza a capoeira como ferramenta de disciplina, de contribuir na formação das crianças, de quem tá ali naquele momento, né? Contribuir, seja na disciplina no dia a dia, em casa, em qualquer ambiente que tiver. Eu acredito que também é uma das... Princípio, talvez. Isso, a disciplina, contribuir nessa formação do ser humano. Até o cuidado, né? Pelo que ele falou também com o outro, né? Sim. A partir do momento que você entende que sim, você dentro ali da capoeira, você é superior ao outro no sentido de... Do nível técnico. nível técnico, mas ainda assim você tem a humildade e a honra também de entender o processo do outro. Isso aí é bem bacana. Quando você citou graduado, que fala, o que seria essa parte? É a hierarquia, né, da capoeira. A gente tem um aluno comum, né, que são as cordas iniciais. Na capoeira a gente utiliza corda como sistema de graduação. Diferente das artes orientais, que se usa faixa, né? Tá. E aí quando a pessoa atinge a corda azul, a gente fala que é um aluno graduado, que é um aluno, que ele continua sendo aluno, mas é um aluno mais avançado. Ele já está apto a dar aula, sob supervisão de um professor, né? Aí depois a gente tem a corda roxa, que são os instrutores, que a gente chama. Depois corda marrom, que são os professores. Corda marrom e vermelha, né? Que é metade, né? Meio a meio, que são os mestrandos. E a corda vermelha, que são os mestres. Legal. Bacana. Interessante que identifica, né? Vocês fazem projeto com outros grupos de capoeira? Vocês se envolvem? Porque aqui em Caratinga tem mais de um grupo de capoeira além de vocês. Vocês se envolvem, fazem trabalhos juntos? Sim, aqui tem mais um grupo de capoeira além da gente. A gente não se envolve tanto por princípios filosóficos. Às vezes, né, eu acredito de uma forma, vejo a capoeira de uma forma, né, eles vêm de outra, então acaba que não dá muito certo essa interação, sabe? A gente chega a ser interessante. E como vocês veem que o grupo interage com a comunidade? Quer ver, vou dar um exemplo. Durante nossas aulas, a família está sempre presente, né? Sempre, às vezes, o pai chega, posso assistir a família? Deve, a gente faz questão que a família esteja. Quanto mais presente a família tiver no nosso trabalho, mais qualidade a gente vai conseguir entregar para os nossos alunos. Tá bacana. Sabe? A gente é convidado a fazer apresentações, igual a gente fez lá na UNEC, né? Ano passado. Nas escolas parceiras, a gente também consegue fazer algumas apresentações, palestras. Isso é bacana. Quando ela iniciou, a gente falou dos alunos, né, faixa etária e tudo mais. Qual é o grupo, pensando assim, das crianças que vêm, né? Onde eles encaixam na questão de se eles são mais vulneráveis ou são crianças
mistura isso aí? Como que é, assim, essa característica, vamos dizer, se puder usar essa palavra, dos meninos que participam? Hoje em dia tá misturado a questão de crianças com algum tipo de vulnerabilidade social nas famílias e crianças que já têm uma família que é presente, que não tem nenhuma desorganização no seio familiar, não. Hoje em dia tá misturado. Tanto que a gente tem famílias que têm uma questão financeira um pouco mais organizada, outras não. E não impede que todos eles estejam, isso não impede, no mesmo meio. E na verdade isso é muito legal, porque às vezes a gente tem a visão, né, de que às vezes grupos geralmente sociais são para as pessoas vulneráveis, ou, né, assim. Mas é muito bacana ver essa junção. Sim. Não, por exemplo, nós temos alunos que estudam em escola pública e temos alunos que estudam em escolas particulares, e todos assim, no mesmo ambiente. E quando a gente fala uma roda de capoeira, se for olhar, toda manifestação afro-brasileira ela acontece em círculo, se você for observar. Verdade. É roda de samba, roda de frevo, roda de capoeira. Os nossos indígenas também, as manifestações deles são em círculo. Sim, Então, assim, quando você está em círculo, você exclui algum grupo que seja privilegiado. Todos são iguais, todos têm a mesma importância naquele círculo. Independente da Exatamente. característica. E quando a gente fala aqui né, de questão de vulnerabilidade, então a gente vai ter pessoas com características mútuas. Então, nós temos crianças e adolescentes que têm diagnóstico de autismo, nós temos mulheres, nós temos adultos. Então, assim, se torna um espaço seguro de convivência, onde todo mundo vai conseguir apresentar suas singularidades, né? E fazer o que é comum, que é a capoeira. Então, vai ser um grupo, isso. né? Tipo E eles assim, se dão bem entre si. Sim, se e bacana. cada um respeita também o outro, Sim. tipo, dentro da singularidade. Por exemplo, eu gosto de falar que são pouquíssimos episódios, né, de uma criança ou outra, vamos usar o termo zoar, não vou usar nem o termo bullying, fazer alguma brincadeira que não é tão agradável. É muito pouco que isso acontece. Quase muito zero. pouco. E quando acontece também a gente tá próximo, tá sabendo Intervém exatamente. também. São quantas pessoas que estão? Hoje no grupo. Hoje a gente tá com aproximadamente aí umas 100 pessoas que a gente está desenvolvendo hoje no Limoeiro, né? A gente tem um polo aqui na Escola Municipal Bezerra de Menezes. A gente tem um outro polo no bairro Zacarias, na Escola Municipal Doutor Maninho. E até o final desse semestre, a gente está desenvolvendo lá na UNEC também, né? Com os estudantes de educação física. A gente viu. Aí, isso nesse caso, a instituição que chamou vocês? Lá é uma parceria minha com o coordenador do curso. Ah, tá. Bacana. Que aí vocês apresentam, né, a arte e eles Não é também apresenta, a gente aprendem. realmente ensina mesmo, É uma dá matéria. aula. Faz parte do... chama... Ensino Metodologia de Lutas, o nome da Bacana. disciplina. E nesse eixo aí, quais os benefícios vocês observam para a vida dos seus alunos? Vocês veem diferença com comportamento, humor na vida deles? A disciplina é o ponto principal. A gente recebe relato de mãe, tem uma diretora específica que sempre traz pra gente esse feedback do tanto que esses alunos que estão na capoeira têm melhorado. Coordenação motora fina, né? Equilíbrio. E eu mesma, eu sou um exemplo vivo de melhora de percepção. Quando eu iniciei para agora, reflexos, habilidade com o corpo, assim, a melhora é significativa, não só para mim, mas para outros alunos. Tem mães que chegam pra gente e falam, olha, quando coloquei meu filho, me falaram que ele não ia aprender nada e hoje a criança está completamente desenvolvida. Outro ponto interessante é que o fato, né, de ser a roda de capoeira, tem o samba de roda, a gente tem percebido a melhora na questão de... Não sei se eu posso usar o termo autoestima, porque às vezes a criança fica muito envergonhada, com receio. Ela tá soltando mais. Isso. Então tem mãe que fala, fulana não fazia nada disso. É inacreditável. Ela entra na roda de samba, ela nem conversava. Ela vai se interagindo, ali a timidez dela. E assim, a gente acredita que isso vai
reflete na vida, na hora de apresentar um trabalho da escola. Depois do Bacana, mercado sim. financeiro. No mercado de trabalho. Ajuda no desenvolvimento mesmo ali, do cognitivo até Do do motor. Motor, tudo, do intelectual, diálogo. relação ali, isso é bacana. Isso. Então, assim, os pais relatam isso e é Sim, bacana a diretora disso. relata e indica para os pais, assim, às vezes tem alguma criança que tem alguma situação, ela leva para capoeira. Então já é um ponto de referência também. Sim. Sim. Isso é legal. Houve algum momento que vocês viram que foi marcante, ou um momento ou um evento que foi marcante, de forma assim, bem significativa mesmo, para o grupo de vocês, para o desenvolver dele? Todos os eventos que a gente realizou, né? Anualmente a gente realiza a entrega de graduação, que é das cordas. Então, assim, todo ano é sempre marcante de forma específica. Né? Igual teve um ano passado, a gente entregou uma corda amarela, que é a primeira corda adulta, para uma criança um adolescente, né, na verdade, tem tanto limitação motora quanto cognitiva. Então, assim, foi um momento, para mim, muito emocionante, né? Marcante, porque você vê também a autonomia, né? Exatamente. Do aluno que, apesar de todas as dificuldades, conseguir entrar na roda, pegar um pandeiro, tocar um atabaque, se sentir pertencente ao grupo. Se sentir valorizado. Exato, isso que é vem muito a questão também da gratificante. valorização da arte. Querendo ou não, o aluno ele faz a arte, né? Uhum. Então valoriza isso também. A família também sempre participa nos eventos também. De um tempo para cá, a família tem abraçado de uma forma Significativo. surpreendente até, que você vai, como a gente viaja muito, nem sempre a gente vê nos eventos, infelizmente, um público, né, abraçando e prestigiando os eventos. E a gente consegue hoje pegar um espaço e encher esse espaço de telespectadores. Isso é muito bacana também pra gente. E motiva vocês, né? Querer continuar ali nesse projeto. Sim. Sim, igual esse ano mesmo, a gente vai fazer um evento e vai chegar a nacional. A gente vai trazer pessoas aí, Legal. pelo menos aí de uns 5 Sim, a gente vai trazer pelo menos aí 5 estados brasileiros, né? Espalhados aí. Vai ser aqui em Caratinga? Vai ser aqui em Caratinga, vocês são convidados. Ai, 13 e 14 de setembro. depois a gente até coloca aí, que é um evento. É na época, em setembro mesmo? Oscila, a gente ainda vem fazendo os testes. A gente já fez eventos no primeiro semestre do ano, ok. no segundo, aí agora a gente tá. Acho que setembro vai ser a data perfeita pra gente. Tá. Aí a gente realiza outros eventos. Dia 2 de junho próximo, a gente vai fazer o Festival Universitário, que é com os estudantes da educação física, eles vão receber a primeira graduação de capoeira. A gente faz. Todo ano a gente comemora o dia do capoeirista, que é no dia 3 de agosto. Então, no final de semana correspondente ao dia 3, a gente faz algumas atividades. No 20 de novembro, também, né, no mês da consciência negra, a gente também, mesmo que interno, com Ano nossos passado alunos. vocês foram nessa Sim, época, não foi? Legal. Então, assim, acho que tem mais um evento ainda que eu não tô lembrando qual é, que a gente sempre tá desenvolvendo, assim, sabe? Semana passada a gente fez um aulão lá na Praça da Estação. Eu vi vídeos, assim, teve muita gente. Sim, ficou Era muito só bacana. um grupo. E eu tive vontade de ir, vocês sabem que eu queria fazer isso Aham. aqui, não foi possível, mas eu fiquei com vontade. Porque um dia que vocês foram na UNEC, a gente arrepiava, porque é muito bonito ver as criancinhas, desde Sim. aqueles pequenininhos, literalmente a inclusão ali acontece. Eu brinco com o Fábio que tá difícil, porque cada ano que passa, todos os eventos são muito marcantes, mas ultimamente a gente tá subindo tanto o nível, que eu falei assim, a gente precisa parar, porque o nível de cada evento tá ficando melhor. Mas eu acho bacana isso. Tipo assim, o principal, talvez, motivo de vocês continuar também é essa visibilidade que vocês conseguem dar para as pessoas e principalmente para os alunos, né? No sentido de valorizar eles mesmos, assim. E quando você falou sobre qual que é a visão que a gente tem da sociedade, nas comunidades, né? Eu falo comunidade, nos bairros, né, que a gente atende, a gente já tem esse reconhecimento por parte da família. Eu acho que um dos reconhecimentos, assim, que foi bastante importante para nós é também que nós fomos reconhecidos pelo Ministério da Cultura como ponto de cultura. Fez tipo, Nós uma temos referência, um né? certificado. Vocês são referência, Sim, na do verdade. estado nós somos fazedores de cultura. A gente é uma referência de como Que legal. Em nível estadual. Nacional. nacional. A gente tá muito chique. Que legal. Que tudo, muito bom. Com isso, como vocês veem a importância do trabalho que realizam para os alunos e para a sociedade em um contexto mais amplo? Assim, conseguiu entender a pergunta?
que, assim, essa importância mesmo, a gente falou várias vezes que traz aí o desenvolvimento, mas se vocês pudessem, vamos dizer, resumir em uma palavra a importância desse trabalho de vocês, para que desde aquele aluno que talvez tenha dificuldade de desenvolvimento ali, quanto para a família deles, qual é a maior importância? Assim? Posso falar? Pode, Continuidade do saber, transmissão do saber. Porque a capoeira, assim como outras manifestações culturais brasileiras, se não tivesse repasse, acaba. Morre. Acho que até no Instagram de vocês tem uma questão assim, né? A gente falou assim, olha que legal essa parte Isso. aqui. Então, assim, se você resumir numa palavra, transmissão, continuidade do saber. Porque se não tiver a criancinha que vai aprender e que vai continuar como lá atrás ele aprendeu, morre a cultura e aí outras gerações não vão ter oportunidade de experienciar isso. É até uma dúvida minha e da Natália, que a gente pensou assim, poxa, se o Fábio, que hoje, né, é mestre, né, ele não... Vou dar mais aula. E aí, o grupo continua, se tem esse trabalho de continuidade? Eu acho que casou muito com essa pergunta. É uma dúvida que eu tinha, assim, que eu tenho, na verdade. Se puder responder. Então, a gente, além de formar os capoeiristas, a gente forma pessoas aptas a continuar essa transmissão. Né? Então, quando a pessoa chega na corda azul, aquele aluno já está apto a desenvolver a capoeira, a arrumar um espaço, ou um projeto social, que seja, algo do tipo, e dar continuidade aos ensinamentos, né, que ele teve e continua tendo dentro do grupo. É interessante, né? Porque não é aquilo, a transmissão, porque você continuou transmitindo, mesmo que não for no mesmo o grupo que você começou, você deu continuidade da sua forma ali. Da cultura, né? Quando vocês falaram a questão da comunidade acolher, mas já aconteceu alguma situação de resistência? Sim, é muito comum até. Porque todas as manifestações, né, que são afro-brasileiras são muito discriminadas. A primeira coisa que as pessoas associam é a religião, né? Acho que por ter alguns instrumentos que também são utilizados em religiões de matrizes africanas, as pessoas, não sei se por preguiça ou enfim por quê. Ou até falta do conhecimento, né? Mas eu já tive casos, por exemplo, lá dentro da universidade mesmo, que a gente faz toda uma preparação teórica antes de iniciar a prática, de se explicar, se desenhar para a pessoa que não tem um vínculo religioso à capoeira. O capoeirista tem, né? Ela pode ter a religião dela, você tem a sua, mas... o capoeirista tem, mas a capoeira não tem religião e não faz parte de uma religião. Aí a pessoa, por ideologia de religião, vira, eu não vou participar das aulas, não. E não participa. Sério? Não, mas já te expliquei e tal, não. O meu pastor falou que você entende? Já passei por isso, não foi uma nem duas vezes. De chegar numa determinada local, apresentar algum projeto para dar início, a pessoa dizer que não e, né, a gente insistir, a pessoa fala, não quero meu espaço aqui é vinculado com o nome da capoeira, não. Por que não? Porque tem uma de religião. Aí você vai explicar e a pessoa, como é que eu vou te explicar? É cultural. O que a gente, desde nossos avós aprenderam, que passaram para os nossos pais e que tudo que é de negro não presta. Isso infelizmente, uma realidade que está enraizada. Então, sim, eu acho que ainda vai demorar muitos e muitos anos para as pessoas, pra gente conseguir essa liberdade exato, mental. para ter um trabalho igual esse de hoje, que também serve de conscientização para as pessoas, né? E tentar mudar de alguma forma, pelo menos os mais jovens que estão chegando, ter uma mente mais aberta, até aprender a cultura, né? Por exemplo, entender o que é, né? Sim, entender antes de presumir o que seja. Não, preciso entender, preciso estudar, preciso ir numa roda de capoeira, ver, conhecer, perguntar para poder entender o que está acontecendo ali, porque durante uma roda de capoeira você vai ver muitas coisas que são muitos rituais, muitas tradições. Mas quando eu falo ritual, o que é um ritual? Você todo dia coloca esse celular dessa forma aqui. É seu rito, todo dia você coloca o celular aqui. Uma rotina. Exatamente, vira tradição, porque todo dia você faz da mesma forma. Né? Então as pessoas não entendem, mas por que está acontecendo tal situação? Ritual. Então, sim, é a manutenção dos fundamentos, né, da capoeira, da tradição, perpetuando, né, o que era feito há 300, 400 anos atrás, sendo feito até hoje.
A gente acha isso que tá é tão abraçado por alguns, mas infelizmente temos que não abraçam a causa. Sim, é muito frustrante até hoje. Eu já superei bastante, mas mesmo assim ainda é bem... Acho que querendo, a gente sente, né? Porque Sim. assim, você sabe que é um trabalho limpo, é um trabalho que assim, às vezes até mais que alguns outros possíveis projetos do Estado vão promover não só ativamente no momento ali, né, na vida do aluno, alguma possibilidade de melhora, de crescimento, mas assim, vocês contribuem tanto para a comunidade, para a sociedade depois, anos assim depois, Sim. e às vezes a pessoa não tem assim. Eu lamento muito porque quem perde é a população, é a sociedade, né? Que tem Não, mais que a tá sendo ganhar. tão uma riqueza, a gente já tem uma noção do que é, mas é tanta coisa que a gente tá. Eu, pelo menos, pra mim, Absorvendo. que tá sendo muito gratificante, porque a gente acha que é uma dúvida minha, se vocês responderam, é questão mesmo de luta, se é só a questão de ser luta. Então, assim, não é muito além disso, o desenvolver das crianças é muito bacana, né? E durante a gente falou já de formação e crescimento, e assim, um desafio que vocês passaram por essa questão de desvalorização, mas um desafio que vocês tiveram durante o crescimento e a formação, quais foram os desafios? Teve algum desafio, tipo assim, para crescimento do grupo ou não? Sim, o tempo todo, até hoje. É desafio na hora de captar algum recurso, para executar algum projeto, executar algum evento. O desafio de conseguir parceiros, né, até no setor privado, da gente estar conseguindo desenvolver, aumentar ainda mais a qualidade do nosso trabalho. Hoje, está muito melhor do que quando eu comecei em 2008, 2007 a dar aulas aqui em Caratinga. Final de 2007, mais ou menos. Então, assim, mas ainda assim tem muita discriminação mesmo, né? E desvalorização. Muita gente que ainda não conseguiu perceber o quanto a nossa cultura é rica, exatamente. Uma dúvida, a prefeitura, eles dão esse apoio ao grupo ou não? Como Então, que é isso? hoje, tudo acontece. Quando o Fábio mudou para Caratinga, né? Que a gente pensou na possibilidade de começar o trabalho aqui, a gente precisava de espaço. E aí já tem 3 anos, né, que as atividades estão contínuas na primeira desde 2017. Desde 2017, Sim. né? E aí a gente tinha uma dificuldade com o espaço. Mas eu sempre estava mudando de espaços, né? 3 anos não que eu faço tinha com um espaço físico. Exato. Tá. Então eu falei para ele, olha, vamos até a Secretaria de Educação, porque o espaço mais perto da comunidade é a escola. Sim. E fomos pedir essa parceria. Porém, uma diretora, a tia Cristina, é importante falar o nome dela, ela abraçou o projeto antes de qualquer autorização. Olha que bacana. Então, a tia Cristina, ela foi fundamental para que a gente pudesse Introduzir abrir isso outros já caminhos. dentro da Então, comunidade. quando a gente chegou na secretaria, tá aqui o portfólio, a formação do Fábio, a minha formação, que automaticamente a gente acaba sendo a cara do Viva, né? Sim. A tia Cristina levou um relato positivo do que a gente fazia também. Somado a isso, a gente teve abertura na prefeitura. Mas qual que é a abertura? A gente utiliza o espaço físico da escola. Somente o espaço físico. Isso. Não tem mais nenhuma ajuda. E vocês tiveram algum auxílio, alguma ajuda da prefeitura? Olha, como que funciona esse suporte da prefeitura? Quando nós iniciamos as atividades, a gente teve uma diretora, a tia Cristina, que ela abraçou a causa. Ou seja, a gente começou lá, ela deu esse start e deu essa credibilidade, acreditou no que a gente fazia. E logo em seguida a gente já começou a fazer contato, articulações com a Secretaria de Educação com o objetivo de formalizar isso. Levar o portfólio do grupo, explicar qual que era o nosso trabalho, levamos todo um rol de documentações para eles entenderem também quais eram as pessoas que estavam acessando o espaço da escola. Sim. E aí eles deram um feedback positivo e então funciona assim a parceria. A escola, a prefeitura, ela cede o espaço, porque nós utilizamos o espaço das escolas municipais, né, no caso dessas duas. A família entra com a contrapartida também, que é a aquisição do uniforme. E a gente com as aulas, né, com toda a oferta
para que a criança tenha condições de aprender sobre a capoeira e todas as suas ramificações. Entendi. E quando é preciso levantar algum recurso, essas coisas assim, como que é isso? Então, o aluno ele faz a contrapartida que é comprar o seu próprio uniforme, né? A família que adquire esse uniforme para o aluno, a gente concorre com editais, ou municipais, estaduais, federais, né? Que a gente apresenta o projeto e ele é submetido a uma avaliação, né? E a uma pontuação. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Mas assim, independente de recurso ou não, o trabalho ele continua. O recurso nem sempre, na verdade, nunca é tipo vitalício, por exemplo. Ele é o quê? É um edital que vai apoiar o projeto durante 6 meses. Aí durante esses 6 meses a gente consegue dar um up, né? Fazer alguma coisa no recurso, exato. mas aí Aí o depois... recurso acabou, o projeto continua, as aulas continuam, isso não para. Entendi, bacana. E aí, assim, mediante a tudo que a gente falou, quais que são os projetos futuros que vocês têm, né? Eu vi que vocês já estão preparando, né, um evento, assim, a nível nacional aqui em Caratinga. Vocês vão completar 1 ano no espaço que está tendo, né, realizado no bairro Limoeiro aqui de Caratinga. Então, quais são os projetos futuros? Como que tá isso? Tem algum projeto de expansão, de ir para outra comunidade também? Então, para o segundo semestre, a gente já está organizando a questão de um outro espaço, que seria no centro, né? Na Escola Menino Jesus. Então, a gente já está em andamento, né? Em andamento com essa conversa com a direção da escola, né? Para dar esse aval para a gente participar. E, assim, projetos futuros a médio prazo seria uma sede própria para a associação. Entendi, que vocês acreditam que é, assim, fundamental hoje para vocês ter essa sede própria. Sim, até para a gente conseguir melhorar a entrega das nossas aulas, dos nossos serviços, né? A gente vai poder ampliar também as atividades. Bacana. E assim, essa sede nova, ela seria só voltada para capoeira ou vocês conseguiriam também ampliar mais, assim, o trabalho da capoeira? Sim, Como o nosso é projeto, isso? por exemplo, é associar junto com isso uma aula de reforço, né, para as crianças. Criar um espaço Exato. mesmo, né? Uhum. Mas com o principal objetivo mesmo de fomentar a cultura afro-brasileira, né? Capoeira, maculelê, samba de roda e outras Para trazer manifestações. também essa valorização, né, Exato. pro grupo e também pra capoeira, né, e também esse reconhecimento, que por parte, assim, acredito que na cidade mesmo pode ainda ter pessoas que não Sim. têm esse conhecimento, Sim. né, e eu acredito, assim, que principalmente nesse evento, né, a nível nacional, acredito que vai ter uma visibilidade muito grande aí. E aí, assim, por fim, qual reflexão ou comentário vocês deixariam para uma pessoa que não tem, assim, conhecimento nenhum da capoeira, por exemplo? A pessoa precisa se permitir a conhecer, né? Antes de mais nada, às vezes a pessoa pensa, eu não tenho tanta habilidade física para ir para a aula da capoeira, que acho que é o medo maior de todo iniciante que chega. Mas a pessoa precisa se permitir a conhecer, a experimentar, né, para poder ver que ela realmente é capaz, que ela consegue e o quanto a capoeira pode agregar, né, fora das aulas também na vida desse indivíduo. Esse pós, né, tipo assim, agregar também a vida pessoal Sim. dela dentro da sociedade também familiar. E tem alguma distinção de pessoa ou qualquer pessoa? Não, homem, menino, mulher, todos são mundo, bem-vindos, independente de idade, né, orientação sexual, de gênero, enfim, todo mundo bem-vindo e todo mundo consegue fazer capoeira. Entendi. Então é isso. Muito obrigada pela participação. Foi muito bacana, né, Sim. pra gente, né? A gente conseguiu, assim, absorver muita Ter cultura outra visão por também, essa, né? por essa conversa. A gente conseguiu absorver bastante coisa. E obrigado por essa porta aberta, né, que vocês deram pra nós como estudante e que com certeza vai refletir aí futuramente, né, tanto na nossa cidade como a nível nacional, né? Exatamente. Então, assim, E internacional em breve também. Estamos às ordens, precisando, tá, gente? Muito Ok, obrigada. muito obrigada. Show.